Por vários anos o mundo vive em mistérios, circulando em todo o globo terrestre de diversas formas. Existem mistérios acerca de histórias de guerra, existem mistérios acerca de histórias antigas que historiadores pesquisam, arqueólogos pesquisam, cientistas pesquisam, várias histórias que até mesmo passam de gerações em gerações, que perturbam a humanidade às vezes e que chamam a atenção de outros, e algumas histórias vão a museu, outras histórias ficam gravadas no local do achado e assim por diante, como ruínas que são encontradas, que chamam muita atenção, peças arqueológicas que são encontradas e por trás dessas peças encontram muitas histórias, afirmações, comprovações. Durante muitos anos o mundo é formado de diversas coisas, muitas curiosidades, muitos mistérios e assim por diante. O que a humanidade gosta e o que traz a este mundo é um pouco de brilho também, alegria, os mistérios como traz, ah, e assim surge livros, surge filmes, surge até músicas, é, exposições e documentários e assim por diante. Um dos maiores mistérios que existe no mundo é as coisas que vêm de Deus. E esse motivo traz para as pessoas muitas interrogações, as coisas que vêm discernente a Deus. Ah, por isso traz muitas divisões entre ateus, entre crentes, né? Eu falo crentes não uma expressão, uma religião específica. Eu falo crentes é aquele que acredita. Por esse motivo, existe muitas informações diferentes umas das outras, histórias diferentes umas das outras, histórias que se assimilam. Isso não é só na religião, também várias histórias comuns da vida, como histórias de guerra, histórias de superações, ou histórias de aflições. Surgem muitas interrogações para muitas pessoas e debates históricos, e assim as pessoas vão ganhando a vida e ganhando conhecimento, e o conhecimento é o que leva a seguir adiante, como os físicos, que trouxe muito conhecimentos para nós, cientistas, pesquisadores, matemáticos, pessoas, né, da arte literária, né, e assim por diante. A comunicação, a tecnologia, o conhecimento é o que leva o mundo para frente. Sabendo disso, nós sabemos que o nosso conhecimento também é limitado em várias formas. Exemplo, não sabemos até onde vai o espaço, não sabemos quantos planetas existem ao total, não sabemos exatamente qual é o número das galáxias, não sabemos exatamente a medida total do universo. São interrogações que ficam na humanidade e aí mostra a limitação do ser humano. O universo é uma das coisas que mostra a limitação do ser humano e mostra que ele tem um limite até onde ele pode chegar. Também chegaram a um tempo atrás que era muito limites,
áreas medicinas, ainda existem barreiras, algumas barreiras na área da medicina que ainda estão em desenvolvimento, e na área da ciência, da tecnologia, muitas coisas que ainda estão em desenvolvimento, mas toda a humanidade depende de uma só coisa: o conhecimento, a sabedoria, a inteligência. Sabendo disso, ainda também sabendo que nós somos limitados a muitas coisas, uma das coisas que nos traz limites é entender Deus. Nós, seres humanos, entendemos Deus até um certo limite, mas nós sabemos ao todo, ao geral, todos nós, não importa qual religião seja, temos, às vezes, uma única compreensão de que Deus, ele procura bondade. Todas as religiões praticam bondade? Não. Não é todas as religiões que praticam bondade, mas todas as religiões sabem que Deus procura bondade. Não é todas as religiões que pregam bondade, não é todas as religiões que praticam bondades, mas todas elas entendem o que Deus quer é bondade. Esse é a unanimidade do ser humano. Eles entendem isso. Ainda existe alguns que acreditam que Deus é um Deus cruel, por causa dos líderes que pregaram essas coisas. Eles acreditam que Deus é um Deus cruel, é um Deus mau, é um Deus que castiga sem piedade, é um Deus que não quer saber dos seus desejos, é um Deus que não quer saber do seu querer, assim por diante. Mas sabemos todos também e concordamos com muita clareza que Deus é maior do que nós. Existem alguns que acreditam que Deus não é o maior, tem alguns que acreditam que é maior do que Deus, mas as histórias vai mostrando aos poucos e comprovando para quem quer ou quem não quer que o poder de Deus é maior do que o ser humano. Existem muitas histórias que pessoas contam de formas que Deus mostrou para o ser humano de que ele é maior do que o ser humano. Por isso as pessoas, elas invocam a Deus, fazem pedidos a Deus acerca do que elas querem. Elas sabem que Deus pode doar para elas algumas coisas e por isso elas pedem a Deus, fazem pedido para Deus acerca de algumas coisas, considerando a grandeza de Deus. Outros, entretanto, acreditam na soberania de Deus ao ponto que elas preferem não pedir nada a Deus, a não ser agradecer. Esse é um ponto de conhecimento mais alto acerca da grandeza de Deus. É onde você reconhece que você nem deve pedir a Deus, mas sim somente agradecer pelo que você tem já é o suficiente. Essa é um ponto de devoção. Existem algumas pessoas que acreditam que elas devem fazer loucuras. Enfim, não importa qual tipo de pensamento as pessoas têm, elas acreditam em uma só coisa e assim por diante. Agora existe um dos livros, dentre vários, um dos livros que a maioria das religiões usam como base para a religião. Isso é
a Bíblia Sagrada, Holy Bible e assim por diante. A Bíblia Sagrada, a Torá dos judeus, é o alicerce para muitas religiões. O islamismo, o judaísmo, o cristianismo, eles, até mesmo outras religiões pormenores, vão acreditando nesse livro, e eles usam como base essa referência. Tem países que usam essa lei como lei do país, tem país que usa leis baseadas na Bíblia, e tem país que usa a religião baseada nas leis da Bíblia, e tem país que crê na história da Bíblia. Enfim, eles usam como esboço. No estudo da Bíblia, nós acreditamos, sabemos que os que escreveram foram judeus. Os judeus escreveram a Bíblia, tanto a história de Moisés, a história mais conhecida de todo o mundo, a história de Moisés, um homem judeu, deixou uma grande marca neste mundo pelo o seu feito. Sabemos que essa história surpreendente, fora do conhecimento humano, compreensão, na verdade, ela é movida pela fé. As pessoas creem no que Deus fez através de Moisés. Mas todos, em uma concordância, sabem, acreditam de que a travessia do povo no Egito, a travessia do Mar Vermelho, foi verdadeira. E esse acontecimento existe por uma forma de incompreensível, uma forma que é movida somente pela fé. Assim como nós acreditamos também nos que os cientistas dizem acerca de que o universo não tem fim, nós sabemos que esse universo veio de algum lugar, da onde ele veio. É tão complexo que nem vou entrar no assunto. Assim como a história de Moisés também é crida, a história do universo nós também cremos. Nenhuma pessoa pode sair daqui hoje e ir lá comprovar o universo somente pegando, sei lá o que, um carro, com toda a facilidade, chegar lá no universo e falar, nossa, que expansão. Vamos ver até onde eu posso chegar. Será que eu consigo chegar até Marte dirigindo um automóvel? Simples. Não é assim que as coisas funcionam. Existe muito investimento para isso. Moisés também deixou o seu marco através de livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio é os que mais falam acerca de Moisés. A travessia do Mar Vermelho em Êxodo 20 é a história mais conhecida acerca dos judeus e de Moisés. Ela foi necessária para que Deus provasse à humanidade que ele ajudaria o teu povo com a mão estendida. Deus estendeu a mão para o povo judeu, lhe dando uma promessa de que ele o ajudaria com mão forte.
E para sustentar a sua fala, Deus leva o povo a fugir dos seus inimigos. É claro que aquilo era incompreensível para eles sair do Egito, onde eles trabalhavam como escravos forçados. Ainda assim, ter que sair para fugir dos inimigos e se deparam com muitas situações aonde são incompreensíveis as formas de que aquilo seria tratado. A humanidade naquele período estava sendo levada a um nível espiritual. Ali Deus restaura o nível espiritual da humanidade, assim como dizemos no vídeo anterior, que a humanidade perdeu o nível espiritual por meio do pecado de Adão e Eva. Dei o exemplo de Caim, que mata o seu irmão por meio de ciúmes e pecado. Ali o nível do ser humano cai. Em Êxodo capítulo 20, Deus começa a restaurar o nível espiritual do ser humano por meio da fé. É assim que ele faz a promessa para Abraão. Abraão foi aceito por meio da fé, demonstrando assim até mesmo entregar o teu filho em sacrifício para Deus, crendo que Deus o salvaria. E mesmo que não o salvasse o seu filho, ainda assim ele estaria disposto a cumprir aquele propósito por meio da fé. E por isso Abraão foi aceito. Sabendo então Abraão que aquele seria o filho da promessa, ele acreditou que se ele tivesse que matar o filho dele, Deus poderia mesmo ressuscitar Isaac. Porque o nível de fé de Abraão é grande. Ele trouxe o exemplo e Deus disse a Abraão por meio da fé: muitas nações serão aceitas, né? Te darei muitas nações, muitos filhos, incontáveis quanto a areia da praia, quanto as estrelas do céu. E assim segue-se aí Moisés, levando um povo por meio da fé. Abraão foi testado 10 vezes, Moisés foi testado várias vezes. Por meio da fé, ele levou o povo à libertação. Quando eles se encontram com o mar e o inimigo, eles ficam com algumas interrogações, mas esperando as mãos de Deus estendida. Deus agir como um forte e ajudar aquele povo a sair do Egito. Então, por isso, Deus, com mão forte, cumprindo o que ele havia prometido, ele abre aquele mar com mão forte, mão estendida, e ajuda o teu povo a fugir dos seus inimigos. O mar se abre, o povo passa em terra seca. Enquanto o povo de Deus passava em terra seca, os seus inimigos o perseguiam. O mar estava aberto para o povo e fechando em cima dos inimigos. Assim nós vemos a maior história, a história é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia por meio do povo, das pessoas. Essa história se tornou livro, se tornou arqueologia, se tornou livro, né? Se tornou filme, né? Se tornou música, por causa do seu conhecimento, por causa da sua fama. Da mesma forma, Deus usou
coisas incompreensíveis para trazer a restauração do ser humano. Assim como Deus estava ali restaurando a fé do ser humano, estava restaurando a espiritualidade do ser humano, a comunicação, a comunhão entre Deus e o ser humano, estava ali trazendo para os seres humanos leis que elas se tornam popular em todo o mundo hoje. Essas leis é o que baseia a maioria da humanidade, a crença de que Deus quer que nós façamos coisas boas, que nós façamos o bem porque Deus quer o bem. Aqueles que se baseiam nessas leis acreditam que Deus quer o bem da humanidade e de que Deus não é mau. Os que lerem esse livro acreditam nessas coisas. E por meio disso, esse livro segue em diante e mostra que Deus, assim como levantou Moisés, Deus ainda continuaria o seu propósito e levantaria outro que restauraria a humanidade e traria fé para as pessoas. Mas essa forma de que Deus ia usar para restaurar a humanidade, outra vez, é uma forma incompreensível à visão humana e ela deve ser crida somente. A sabedoria de Deus, ela só é acompanhada por meio da fé. Não podemos ter a compreensão completa de Deus e não podemos ter escrito em um livro a sabedoria completa de Deus, o nível da sabedoria de Deus não pode ser descrita em um livro por completo. Então Deus usa novamente a sua sabedoria, mistério escondido, para restaurar a humanidade outra vez para Ele. E assim, de forma incompreensível, Ele decide salvar a humanidade por meio de um enviado de Deus. Nós sabemos e seguimos a história que sairia do povo um rei, descendência do rei Davi, um homem, também escrito em Zacarias, simples. Ele veio com muita glória, mas ele é humilde e está sentado em cima de um jumentinho, filho da jumenta. É assim que descreve Zacarias. Ele escreve acerca desse homem que viria para salvar a humanidade. O homem que veio com toda a sua glória, mas humilde, sentado em cima de um jumentinho. Essa, mais uma vez, é uma forma de Deus demonstrar a sua sabedoria e testar a fé do povo outra vez. Da mesma forma que não podemos compreender alguma coisa, mas só seguimos em diante, levamos à frente por meio da fé, assim Deus decide salvar o povo por meio da fé outra vez, através da sua sabedoria. Surge um homem nascido de Belém. Tua mãe era judia, da descendência de Judá. Que surpreende os séculos atrás muitas pessoas e chama a atenção da humanidade.
A segunda história mais conhecida da humanidade, acerca de Israel, também um homem como Moisés chamou muita atenção. Este homem também chamou muita atenção da humanidade por meio da sua simplicidade e por meio da sua glória. Jesus Cristo. Algumas pessoas acreditavam que se ele fosse mesmo um profeta comum qualquer, ele automaticamente seria esquecido por meio dos anos. E acontece que até hoje Jesus Cristo tem chamado a atenção de muitas pessoas. E Jesus Cristo chama a atenção de muitas pessoas não é por meio de comunicações, até é por meio de comunicações, mas ele trata e ele atrai pessoas mesmo por dentro do coração. Dou o exemplo de mim mesmo, que fui de outras diferentes religiões e assim por diante. E eu me encontrei no caminho que estou hoje, e é esse caminho que eu prego o Evangelho, o caminho de Jesus Cristo. Foi por meio da fé. Eu ouvi várias promessas de Deus acerca da minha família e Ele cumpriu todas. Se eu fosse baseado no que as pessoas falam acerca do cristianismo, acredito que eu teria já mudado de religião, porque o que as pessoas dizem você esquece e abandona. Mas Jesus Cristo restaura-me todas as manhãs, todos os dias, por meio da fé. Assim também tem feito isso com muitas pessoas no mundo. Tem alcançado pessoas de autoridade no mundo, tem alcançado pessoas de poder, tem alcançado nações. E uma das principais coisas que existe no meio do cristianismo, a pregação do Evangelho, e essa é uma das essa é a maior valorização do cristianismo, é a pregação do Evangelho e o amor ao próximo. Nós sabemos também que está escrito que ele atrairia pessoas de muitas ações para si mesmo, e os vizinhos chamariam um ao outro para este caminho. Os vizinhos diriam um ao outro, lhes convidaria para este caminho. É fato que existem outras religiões que também são guiadas de diversas formas, mas nós sabemos que neste mundo existem muitos poderes, e poderes são compreendidos apenas por meio da fé, por meio da sabedoria. Jesus Cristo mesmo, ele não hesitou em dizer que ele seria uma pedra de tropeço. Ele também não hesitou em dizer que ele seria como... Ele viria não trazer paz, mas trazer uma espada que traria divisões entre pais e filhos, maridos e mulheres, netos e avós. Ele traria divisões entre essas pessoas por um motivo.
as pessoas pregariam o evangelho acerca dele e alguns creriam, outros não. E existiu muitas histórias comprovando esse fato de pessoas que maltrataram seus parentes por causa do cristianismo. Pelo fato de que as pessoas eram atraídas por meio da fé, mesmo sendo perseguidas, mesmo sendo oprimidas, elas não abandonavam as suas crenças por causa do que elas criam, porque o Espírito de Deus o impulsionava. É isso que está escrito. E colocarei e inscreverei em teu coração as leis do Senhor. Os judeus têm por escrito em caligrafia as leis de Deus. Elas são lidas todos os dias, semanalmente e anualmente. Todas as leis são estudadas minuciosamente, são olhadas detalhadamente, meditadas. É sábio dizer que os judeus têm uma sabedoria muito profunda acerca de Deus, porque veio deles. A raiz do cristianismo é o judaísmo. É a raiz do cristianismo, o judaísmo. E eles são como uma árvore. E nós somos enxertados neles, como está escrito em Romanos capítulo 11. 8, 9, 10, 11. De que nós fomos enxertados nessa árvore. Uma árvore que veio da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, das leis, que são 613, como eu mencionei no vídeo anterior. E implantada foi em nosso coração essa lei, e esse é o motivo de que muitos sofreram por não querer abandonar o Evangelho, não querer abandonar a sua fé. E eles foram perseguidos também. É o fato de que quando algo não é compreensível, as pessoas decidem perseguir isso, tentar acabar com essas coisas, por causa da incompreensão da humanidade. É por meio da incompreensão da humanidade que pessoas morrem, pessoas são maltratadas, judiadas. É por meio da incompreensão da humanidade que pessoas se martirizam, que pessoas judiam de si mesmas. É por meio da incompreensão que elas fazem essas coisas. É Jesus Cristo, sendo a sabedoria de Deus, dita pelo apóstolo Paulo, incompreensível, ele traz para as pessoas uma comunicação muito forte. Ele une pessoas de vários países, de vários lugares, cumprindo assim o que está escrito também, que Deus atrairia para si um povo estrangeiro, um povo estranho seria atraído para ele. E assim nós conseguimos entender que por meio da incompreensão, por meio da sabedoria de Deus, que é incompreensível à mente do ser humano, que nós chegamos ao que todo ser humano espera. Ser humano que acredita em Deus, que tem essa mesma fé. Alguns esperam somente a morte, mas outros acreditam em uma segunda vida. A esperança da segunda vida que seja melhor que essa, imortal,
indestrutível, incorruptível. Por isso que Deus mostra, por meio do Novo Testamento, a forma que Ele faz isso. A forma que Ele justifica o ser humano. A forma da restauração do ser humano. A forma da reconstrução do ser humano. Tirando os pecados dele, essa crosta de pecado, essa casca de pecados que temos, Deus tira o pecado do ser humano através da pregação do Evangelho e da fé, da obediência às leis de Deus, que é dada por meio da fé e para outros por escrito. Por meio disso que Deus restaura alguns seres humanos para viver uma vida futura eternamente, com a vida regenerada, com a vida santificada, glorificada, justificada. Deus mostra a sua infinita sabedoria e dá essa oportunidade aos seres humanos para serem reconciliados com Deus, voltarem a ser amigos de Deus em vez de inimigos. Alguns, por meio do que eles creem, eles vão continuar estando do lado oposto, sendo inimigos de Deus, fazendo o que é mal, não dando ouvido para o bem. Eles decidem ficar nas suas posições carnais e humanas, tomando decisões pela corrupção carnal, tomando decisão por meio das suas imoralidades, tomando decisões por meio dos seus desejos carnais e mundanos. Eles preferem o lado do inimigo de Deus, de ser inimigo de Deus, acreditando que Deus é um carrasco corrupto, de que Deus pensa só em si mesmo e quer maltratar as pessoas e assim por diante. Fé é assim que eles dizem e pensam. E outros, por meio da fé, assim como o povo guiado por Moisés, assim como Abraão, acreditando em Deus, assim como nós acreditamos na restauração por meio de Jesus Cristo, assim o povo acredita também na regeneração, na restauração da humanidade. Por meio da fé eles acreditam. E eles entram para o lado dos amigos de Deus. Não é uma forma, não é algo que eu quero explicar agora, que eu desejo explicar agora. É um assunto bem delicado, mas basicamente eles decidem obedecer a Deus, seguir a lei escrita ou a lei por meio da fé. Eles decidem fazer o bem, ajudar um ao outro, amar o próximo e também ouvir a voz de Deus e pregar o evangelho ao próximo, estender a mão aos órfãos e viúvas e assim eles coisas. Eles leem a palavra, fazem orações dentro das suas casas e procuram de todas as formas obedecerem a Deus. Esta é a forma que Deus usa para tratar a humanidade, de uma forma que é usada por meio da sua sabedoria e também incompreensão do ser humano.